Então, turma, vamos prosseguir. Quando a gente fala das ações penais, a gente pode classificá-las como ações penais públicas, ações penais privadas. Vamos falar primeiro de ação penal pública. Quando eu falo de ação penal pública, eu estou falando de ação penal pública incondicionada ou condicionada. Qual a diferença entre ação penal pública incondicionada e condicionada? Quando eu falo de ação penal pública incondicionada, eu estou falando que o Ministério Público, o autor, o titular da ação penal, age de ofício. É o caso, por exemplo, do cometimento ali de um crime de homicídio, né? Vai ter essa notícia crimes, né? E o Ministério Público verificando que tem o quê? Indícios de autoria, né? E materialidade, o Ministério Público vai então oferecer o quê? A ação penal, tá bom? Agora, quando eu falo de ação penal pública condicionada, eu estou dizendo que o Ministério Público vai precisar de uma autorização para o quê? Para proceder o exercício da ação penal. Então, o Ministério Público ele só vai poder proceder esse exercício do direito de ação caso ele tenha uma autorização, que pode ser essa autorização por meio da representação da vítima ou pode ser por meio de requisição do ministro da Justiça. Então, a diferença entre a ação penal pública incondicionada e condicionada é que na ação penal pública incondicionada, o Ministério Público age de ofício, ele não precisa de autorização nenhuma da vítima, ele só precisa averiguar se há materialidade, indício de autoria. Agora, se o Ministério Público estiver diante de uma ação penal pública condicionada à representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça, ele vai precisar de uma autorização, de uma outorga, que ele possa, então, proceder o exercício do direito de ação. Obviamente que o Ministério Público também, nesse caso, né, ele vai ter essa autorização da vítima e vai, de toda forma, averiguar o quê? A materialidade e os indícios de autoria, tá? Então, sempre o Ministério Público, no seu agir, vai averiguar se há indício de autoria e materialidade. Agora, na ação penal pública condicionada, ele vai precisar de uma autorização para, averiguando isso e verificando ali o exercício, a necessidade do exercício de ação, ele possa agir. Mas ele vai precisar dessa autorização. Já se a ação penal for pública incondicionada, ele vai agir de ofício. Ele vai verificar ali tão somente se existe materialidade, se existe o indício de autoria, e ali, verificando que sim, ele vai agir e vai oferecer a denúncia, tá? Quanto às ações penais públicas, ponto importantíssimo são os seus princípios, né? A ação penal pública, né, e aí condicionada ou incondicionada, ela tem princípios. Quais são os princípios? O primeiro é o princípio da obrigatoriedade. Esse princípio ele vem consagrado no artigo 24 do Código de Processo Penal. E ele diz respeito justamente ao seguinte: se naquela situação fática existir materialidade, indícios de autoria, o Ministério Público então deve oferecer a ação penal. Isso se traduz o princípio da obrigatoriedade. E o princípio da indisponibilidade. Proposta a ação penal, não pode o Ministério Público dela desistir. Então, não pode o Ministério Público oferecer a denúncia e falar, olha, eu desisto da ação penal. Agora, pode ao final o Ministério Público requerer a absolvição do réu? Sim, ele pode requerer a absolvição do réu ao final. Isso não fere o princípio da indisponibilidade. O que ele não pode é desistir da ação penal, ou seja, ajuizar a ação e dizer agora não, eu não quero mais. Não pode. Não pode desistir da ação penal, tá? Pode olhar aí o artigo 42 do Código de Processo Penal e não pode desistir o quê? Do recurso que foi interposto, tá bom? Mas o Ministério Público também não está obrigado a interpor recurso. Entretanto, se interpor o recurso dele, também não poderá desistir, tá?
Uma observação aí quanto ao princípio da indisponibilidade, da obrigatoriedade, encontra-se aí pensamentos na doutrina, né, que a transação penal, ela mitiga o princípio da obrigatoriedade. Transação penal, né, benefício previsto aí no artigo 76 da Lei 9.099 e trata da situação em que, sendo o caso do Ministério Público, né, oferecer a denúncia por ter aí verificado materialidade e indícios de autoria, ele pode propor àquela pessoa, antes da propositura da ação penal, antes do oferecimento da denúncia, o Ministério Público pode, de plano, oferecer, né, uma condição para o réu de cumprimento de pena não privativa de liberdade ou multa, né, e multa, como uma forma de não oferecer a denúncia. Então, a gente encontra aí em livros doutrinários que seria mitigado o princípio da obrigatoriedade. Entretanto, vamos estabelecer o seguinte: isso não acontece em todas as situações, são somente para os crimes de menor potencial ofensivo, que estão sujeitos aí ao procedimento sumaríssimo, tá? Então, são situações também muito específicas, tá? E a indisponibilidade também, há pensamentos aí na doutrina que trazem que a indisponibilidade também foi mitigada pela suspensão condicional do processo. Ou seja, o Ministério Público oferece a denúncia e aí, no curso da ação penal, verificando que o réu preenche requisitos legais previstos no artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais, ele oferece, então, a suspensão condicional do processo e aí esse réu, cumprindo essas condições, ao final do período de prova, que vai de 2 a 4 anos, aquela pena seria, né, extinta, a sentença é de extinção de punibilidade, e aí o Ministério Público não iria, então, ter aí a ação penal como disponível, né? Entretanto, claro que o meu objetivo aqui com vocês é revisar, né, mas cabe a reflexão, né, porque de uma certa forma o Ministério Público não está desistindo da ação penal, ele está paralisando aquela ação penal, vamos dizer assim, né, por um determinado período ali de prova já previstos em lei, para então oportunizar que aquele réu cumpra, né? E isso não acontece em todos os casos. A gente sabe que é preciso que o réu não tenha condenação, né? Não esteja sendo processado por outro crime, né? Então existem algumas condições aí que esse réu ele deve preencher para utilizar-se então desses benefícios, tá bom? Mas aí é uma outra discussão, tá? O meu objetivo aqui é falar dos princípios da ação penal, então vamos retornar. O princípio da oficialidade ou da autoridade, né? Essa persecução em juízo, né? Ela é realizada por quem? Pelo Ministério Público, né? E aí, obviamente, se eu estiver falando a nível federal, né? O Procurador de Justiça, né? O órgão, então, criminal de persecução penal é uma autoridade pública e esse é o princípio da oficialidade. Já se eu estiver falando do princípio da indivisibilidade da ação, cumpre esclarecer o quê? Que a ação penal ela deve se estender a todos aqueles que praticam a ação criminal. Então, não pode, né, haver a escolha, né? Se aquelas pessoas praticam uma determinada conduta que é tida como uma conduta criminal, devem por ela responder, tá? Não se pode, então, fracionar a infração criminal. O que é diferente, claro, muitas vezes, num primeiro momento, entende-se ali que 4 pessoas praticaram uma determinada conduta. Depois, ao longo do processo, vai se descobrindo que teve ali a coautoria ou participação de uma outra pessoa. Não se exclui, então, a possibilidade, né, daquela pessoa posteriormente também vir a responder por uma ação, em uma ação penal, tá bom? A ação penal, ela é indivisível, tá? É indivisível. Então, ela deve se estender àqueles que praticam o ato tido como criminoso.
E intranscendência, que significa dizer que nós estamos falando que a ação penal só pode ser proposta aí contra quem se imputa a prática do crime, tá? Então, ela não passa da pessoa o quê? Que ofende aquela regra do Código Penal ou de uma legislação esparsa que resguarda aí algum bem jurídico e traz uma conduta proibida, tá bom?